Este jovem garoto órfão de apenas 10 anos protegia seus irmãos de todas as formas possíveis, por isso ele presenciou incontáveis coisas. Mas um dia isso mudou. Ao ser transferido para o exército, ele ganhou uma chance de transformar a sua vida e a vida de seus irmãos. Em troca, ele participaria de um experimento para evoluir seu corpo ao máximo em menos de 3 anos, e após isso, ele iria lutar contra dragões. No início, a humanidade entrou em uma guerra, com o destino de todo mundo em jogo. Liderando o exército, os seres que invadiram a Terra foram os dragões. Usuários de habilidades psíquicas chamados Psykers apareceram e, através do sacrifício de incontáveis guerreiros, a humanidade finalmente trilhava para a vitória. E isso é o que eles achavam, né? Pois, entre eles, havia um Psyker com habilidades provisórias. E ele previu que os dragões retornariam em 15 anos. E com isso, foi criada a Fundação de Criação de Psykers, chamada ARC. Nela, foram reunidas crianças que estavam se preparando para a guerra final da humanidade. Atualmente, o tempo restante é de apenas 3 anos, e foi justamente nesses últimos 3 anos em que o nosso protagonista chegou na fundação. Logo ao chegar, ele já se encontrou com o general do exército, pois ele era o líder de uma gangue de órfãos. Ele estava ali para ser preso, se não fosse pela sua habilidade. Ele seria capaz de se tornar um Psyker, já que suas habilidades eram bem presentes. Mas não era isso que ele queria, né? Ele queria apenas cuidar de seus irmãos. Tudo o que ele fez até agora, todas as coisas boas e ruins, foram pelo bem deles. A Fundação ARC teria que cuidar de seus irmãos caso quisessem ter ele. E eles aceitaram, né? Mas tinha um porém. Se ele não conseguisse se tornar um Psyker, seus irmãos voltariam para a sarjeta de onde vieram. Ou seja, ele teria que se esforçar para continuar no projeto. Caso contrário, não teriam razões sequer para cuidar de seus irmãos. Além disso, o general ainda diz que ele pode ser um Psyker, mas diferente de muitos que estão ali, o rank de poder dele é muito baixo. Caso ele realmente queira continuar lá, ele terá que se esforçar para não morrer. Dá pra ver, né, que o Li-Han é um garoto muito maduro para sua idade. Talvez essa necessidade de cuidar de seus irmãos tenha feito ele se tornar essa pessoa, né? É um ponto. E logo ao chegar lá, ele já presencia um caso de bullying ocorrendo. Lembrando que todos ali têm apenas 10 anos, rapaziada, não são adultos. O lourinho tava jogando moreno por ele ser muito fraco. Como que ele leva apenas um soco na cara e cai no chão chorando, velho? É, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. As pessoas até tentam proteger o maluco, perguntando o que faz dele ser tão especial assim, e é justamente o seu poder psíquico, né? Ele tem poderes além da capacidade de paridade dele. E, diferente de todos ali, ele sabe usar esses poderes. E do nada ele diz que vai causar um ferimento muito grave no garoto, pois somente assim os instrutores levarão ele pra casa. Até porque, né? Ali não é lugar para um chorão. E é quando ele atira uma pedra que aparece o Li-Han salvando o dia. Ele simplesmente segurou a pedra com apenas uma mão, velho. Meu herói. Não bastando isso, ele ainda é debochado, né? Ele diz que a pedra foi arremessada tão lentamente que ele achou que tava em câmera lenta, velho. Olha só. Se fosse para arremessar a pedra, que fosse com as mãos e não com esse poderzinho fraco que ele tem. O maluco é brabo. O loirinho ali fica pistola com eles, perguntando quem seria essa criança imunda. E essa criança é aquele cara que vai te educar na porrada, filho. E aí começa a porradaria dos dois, né? Porém, vem chegando alguém por ali. E com apenas um grito, ele faz os dois pararem. Se eles não têm educação, não vai ser o sargento que vai educar eles. Eles vão aprender educação sozinhos quando conhecer o inferno que é esse lugar. E aí ele pergunta o nome deles ali e é revelado o nome do loirinho, Del Simon, que deve ser em inglês, né, ou algo assim, que coreano com certeza não é, com esse nome aí. E nisso ele recebe um soco na barriga, velho, que sai voando. Esse soco foi pra ele aprender a não se sentir superior, só porque seus poderes despertaram mais cedo. Já pro Li-Han é um pouco diferente, né? Ele gostou bastante de sua atitude de ajudar o próximo, porém, se você não tem habilidade comparável com a do Simon, você é pior do que lixo. E os dois foram jogados no chão com apenas um soco, velho. Se bem que o cara deve ter uns 20 anos, né? Enquanto os moleques tem 10. Enfim. E ele diz que se em 3 semanas eles não conseguirem despertar a telecinese, todos eles vão ser expulsos. E esse é o John Red, um instrutor que irá transformar esses sub-humanos piores que lixo em Psykers que lutarão contra dragões. E a primeira instrução é alta e clara: correr em volta do campo infinitamente até ele mandar parar. Mas com o instrutor esse aí é fácil em botar o shape, hein? Imagina. O Li-Han foi bem tranquilo no treino, já que ele era muito acostumado a fazer essas coisas assim, né? Pra sobreviver. Diferentemente dos outros, né? Que nunca tiveram essa experiência. E os que desistiam eram automaticamente expulsos. Em comparação ao Simon, o Li-Han tinha muita força, porém, sua capacidade psíquica era um problema. Será que ele realmente tem alguma habilidade como essa? Ele se pergunta. E enquanto ele pensava, o garoto que sofria bullying lá, o chorão, tava prestes a desmaiar de tanto correr, velho. Até porque, né? Não é qualquer criança que aguenta um treinamento desses. Correr por horas e horas sem parar é algo que nem mesmo eu consiga, tá ligado? Mas quando ele ia desistir, até o John Red se impressiona. O Li-Han simplesmente chegou para ajudá-lo, colocando ele no braço ali, dizendo que ele ainda não desistiu. E assim foi se formando a primeira amizade do nosso protagonista. De um lado, um garoto chorão, do outro, um garoto determinado a salvar a vida de seus irmãos. Prevejo uma duplinha forte, hein, futuramente. E finalmente, ao fim da tarde, o instrutor manda eles pararem. Dos 73, apenas 40 restaram, o resto todo foi expulso. Mas, para a tristeza do que ficaram, esse era apenas o aquecimento que eles teriam que fazer todos os dias pela manhã. E assim
começou o treinamento em Ark. Corrida de manhã, café às 8 e às 9, aulas teóricas. Durante o almoço, ao meio-dia, o Lee Han foi ao encontro de Kuro, o Chorão, para almoçarem juntos. E lá nos é mostrado que há várias pessoas de várias etnias aqui em Ark. Não só apenas coreanos, como também pessoas de todo o mundo vêm pra cá treinar. Simon, por exemplo, veio do Reino Unido. E spoiler, também tem brasileiro por aqui, hein? Não só isso, como também descobrimos que o único fraco ali em poder psíquico é o Lee Han, pois o próprio Kuro já despertou suas habilidades psíquicas. Ou seja, ele terá que se esforçar cada vez mais. Passa da rotina diária de treinos, ele vai para o alojamento onde irá dormir. Lá, ele se pega pensando nessa vida que é muito superior, né, à que ele tinha antes. Ele tem cama, ele tem comida, mas mesmo assim, ele ainda deseja estar com seus irmãos. Mas ao pensar em seus irmãos, ele se lembra que só tá ali pra dar uma vida melhor pra eles, né? Então, não é como se ele tivesse o direito de pensar em sair dali. E passaram 2 semanas, o número de crianças com habilidades psíquicas cresceu, mas o Lee Han continuava na mesmice, sem conseguir despertar. Ele até tentou falar com o Kuro pra descobrir algum método, mas não é como se houvesse alguma receita de bolo ou algo assim, né? Ou, pelo menos é o que ele achava, pois havia alguém que ele não perguntou ainda. A única salvação dele na fundação, Simon. Ele já chega com o Simon zoando ele pra caraca, velho. Mas não tem muito o que fazer, né? O negócio é aceitar que, no quesito psíquico, que é o ponto mais importante naquele local, ele está muito abaixo do Simon. Então ele deixa seu orgulho de lado por esse momento e pede para que Simon ensine sobre como obter habilidades psíquicas. Pois bem, já que ele pediu com tanta educação e deixou seu orgulho de lado, por que não ensinar, né? E ele pede o lápis ali pra algum garoto que tá lá atrás e já vai avisando, né, que independente do método, foi ele que veio atrás do Simon, né, pedindo ajuda. E do nada, o Simon partiu pra cima do Lee Han, cravando um lápis em seu peito, velho, do nada, simplesmente do nada. Que maneira mais legal, né, de aprender algo. E aí não mostra exatamente o que aconteceu após isso, e pula uma semana inteira e já estamos no dia das inscrições, junto do nosso sargento Red. De repente, um careca chega ali chamando por ele, o Octo. Ele tá aí pra perguntar sobre os novos recrutas, se tem algum especial. Nenhum. Mas nenhum? Todos são completos idiotas, exceto 2 deles. Um tem uma personalidade péssima. É o tipo de criança que tu pensa, ah, só vou matar esse cara na porrada, viu? Mas, pelo menos, a habilidade dele é muito boa. O outro tem um senso de lealdade semi-igual. A sua força mental é maior do que qualquer outro soldado, mesmo para as idades mais avançadas. Ele com certeza é o tipo ideal que a Ark precisa, mas, infelizmente, a Ark necessita de Psykers, não pessoas comuns. Se ele não despertar sua habilidade, não há mais lugar para ele. E finalmente chega a hora da descrição, né? A hora que serão separadas o joio do trigo. Infelizmente, nem todos passarão. Quem não despertou habilidades psíquicas ficará para trás. O Chorão até fica um pouco apreensivo pelo seu colega, o Lee Han, já que ele não apresentou nenhum sinal de poder até agora. E o que eles precisam fazer nesse teste final é a manifestação externa. Ao usar poderes psíquicos, os seus olhos brilham, e apenas os que conseguirem pelo menos fazer isso, poderão passar. E o Lee Han logo percebe o Major ali atrás que o recrutou, aquele que, né, o Lee Han botou medo e tal, e ele precisa passar, ou ele e seus irmãos terão que voltar para a sarjeta. Muitos passam, muitos reprovam, e o Lee Han continua no mesmo lugar, sem saber o que fazer. Até o Chorão passou, mas, infelizmente, ele não pode retribuir a ajuda que foi lhe dada até agora. Só depende do Lee Han e de mais ninguém. E aí ele se lembra do que aconteceu após ser acertado pelo lápis do Simon, né? Geral ficou ali em choque com a atitude. O peito do Lee Han tava sangrando, mas ele não tentou matar ele, né? Se ele morresse, tudo bem, mas ele não tentou exatamente tentar. É o que vale, né? Mas é que, com a dor que ele sente agora, fica muito mais fácil concentrar em um ponto específico do corpo para despertar o poder psíquico. Essa ferida seria tipo o canal psíquico do Lee Han, o ponto onde ele precisa concentrar para liberar seus poderes. E todos têm um ponto diferente, né? E o do Lee Han era justamente no coração, mas como que o Simon sabia disso? Ele se pergunta. Mas enfim, o que importa é que, desde aquele dia, ele começou a sentir algo realmente. Mas o que fazer para deixar aquilo ser liberado? Esse era o problema, né? Sentia diferente de liberar. Mas aí o sargento Red fica muito bolado com ele, pois mesmo ele falando que ele era o único que restava ali e que não era mais hora de treinar, o Lee Han persistia parado. E aí ele vai pra cima dele, pois um soldado sempre deve obedecer às ordens de seus superiores. E nisso, o sargento Red parte para dar um soco nele, o que dá brecha pro Lee Han, que vê uma caneta em seu bolso. E quando ele recebe o soco, ele é arremessado para trás. Porém, ele conseguiu pegar a caneta. E se o canal não estiver aberto o suficiente? Ele se pergunta. Então ele só precisa fazer um canal maior ainda, não é? E nisso ele crava a caneta em seu peito, o que deixa Simon e o Chorão espantados. O sargento fica em fúria e pega ele, derramando muito sangue no chão. Mas com isso, ele finalmente conseguiu despertar seus poderes psíquicos. E com isso, o sargento reconhece ele e ele consegue passar pelo exame. Uhul!
Ele vai até os soldados ali e o Chorão já vem falar com ele, né? Mas não dá tempo nem de conversar. O Ok, o doutor lá, já vem parabenizando ele pelo que fez, pois ele ficou impressionado com sua determinação. E aí ele entregou um tipo de bracelete pra ele, que era a sua mais nova invenção, né? E não diz bem o que ele faz ou pra que ele serve, mas é um bracelete, tá aí. E aí o Sargento Red explica que as turmas em Ark são divididas em A a D, de acordo com sua habilidade. Mas se forem talentosos o suficiente, os de rank baixo podem subir. E vice-versa também, né? Além disso, o sargento quer corrigir o equívoco deles. As crianças devem ter achado que ele era um grandíssimo sem mãe, né? Por ter tratado muito mal eles. Mas não é bem assim. Ele não é só um sem mãe. Ele é o sem mãe, sem pai, sem a porra toda. E vai acabar com todos eles durante os treinos. E aí eles foram separados em turma A com o Simon e turma B com o Chorão. Ambas irão com o sargento. A turma C e a turma D, que é a turma do Prota, eles vão com o instrutor Shen, que é um amor de pessoa, né? Diferente do Reg. E aí eles vão para o ginásio. Chegando lá, o instrutor começa a fazer algumas apresentações de suas habilidades. Pois mesmo lutando contra dragões, eles precisam aprender a manusear armas. Isso porque os equipamentos deles não são equipamentos comuns. Eles são feitos de ossos de dragões. É o único no mundo que consegue armazenar energia psíquica. E é a única ferramenta do mundo, além dos poderes dos Psykers, né? Que pode ferir letalmente o dragão. Mas para criar essas armas, precisaria de ossos de dragões. O que significa que para os primeiros dragões serem mortos, centenas de Psykers se foram. Pois, mesmo os Psykers tendo ataques à distância, é necessário fazer um ferimento no dragão e liberar energia psíquica. As pessoas que fazem isso são chamadas de atacantes. Enfim, hoje eles irão escolher as armas que mais combinam com eles. Para o Lihan foi a lança. E o professor ali já viu um grande potencial no garoto, né? E criou uma empatia por ele. Ele irá ajudá-lo em seu caminho. E 2 semanas depois, o Lihan se encontra duelando contra o garoto, um brasileiro chamado José. Olha só. E em apenas 2 semanas, ele conseguiu vencer o presidente da turma D. E não só ele, como toda a sua classe. Mas com essa vitória vem uma notícia. O José em breve irá ser promovido para a classe C. E por isso, quer que o Lihan pegue sua vaga como presidente. Já que todos os garotos irão segui-lo, né? Pois ele é brabo. E isso vai ser muito bom, pois ele estará cada vez mais próximo de ser promovido para a próxima classe. Quer dizer, seria. Pois o Sargento Red disse que ele não pode. Após o José sair da turma D, a vaga de presidente ficou disponível. E o sargento foi até o dormitório para saber quem estaria disponível, né? Para ocupar. O problema é que apenas o Lihan queria. Todos queriam deixar sua classe nas mãos de alguém. Mas isso não seria problema. O problema é que o Lihan não consegue usar seu poder direito. E é por isso que ele irá provar suas habilidades com a lança numa luta contra o sargento. E aí sim, talvez ele poderá ser presidente da sua turma. E foi justamente o que aconteceu no outro dia. O pátio estava lotado de pessoas para ver a luta entre o garoto do primeiro ano contra o sargento. E começa a luta. O Lihan já parte pra cima e pula pra tentar acertar o sargento, mas ele só segura o Lihan e aplica um soco em sua barriga que o derruba no chão. E o sargento vem pra pisar no Lihan, mas ele consegue desviar e fica seguro. Naquela hora, ele percebe que o sargento não tava pra brincadeira não, hein? Pois ele tentou matá-lo. E o sargento percebe o medo em sua cara e fala que os dragões não perdem tempo. Eles matam qualquer um. Não é porque o Lihan é fraco que ele vai pegar leve. Se quer provar que merece a vaga de presidente, lute. Mas aí, você luta com a boca ou com os punhos, filho da peste? E o sargento parte pra cima, segura o Lihan e o joga pra cima, que cai de cabeça no chão. Mas isso não foi de graça, pois o protagonista acertou o sargento com a lança e a plateia vai à loucura, fi, enquanto o Lihan já parte pra cima novamente. Mas nisso, o sargento começa a ficar mais cuidadoso quanto a isso, né? Durante a luta, ele percebe que o Lihan não tá apenas balançando a lança pra lá e pra cá, ele está usando suas habilidades psíquicas para acelerar seus golpes. É por isso que o professor Wei gostou tanto dele, e com isso, o sargento começou a gostar dele também. E aí o Lihan vem para um golpe final, onde o sargento decide FD, pra testar a força dele, né? E, bem, ele acaba com a lança cravada no seu corpo, né? Junto disso, a lança dele quebrou. E aí o sargento pega o Lihan pelo pescoço e o força a se render, utilizando sua habilidade para queimá-lo enquanto segura. Isso foi suficiente para o professor Wei parar a luta. O sargento tava indo muito longe nessa palhaçada toda. E mesmo não querendo admitir, ele diz que o Lihan provou suas habilidades e após o Wei cuidar de seu tratamento, não é para promovê-lo para presidente de classe D, é para promovê-lo para aluno de classe B. Isso assusta até a médica no local, pois é impressionante que uma pessoa suba do rank D para o B instantaneamente. Mas, para o sargento, o Lihan não teria dificuldades nem mesmo a turma A, mas a sua capacidade telecinética é muito baixa, e essa é a única coisa que o impede. E mesmo que os superiores achem ruim essa decisão, já que eles priorizam poder psíquico além de qualquer coisa, seria ruim deixar o Lihan de lado, só por causa disso, pois no campo de batalha, não é necessária magias ou algo do tipo, é necessária uma mente extremamente forte que consiga acertar pontos vitais mesmo no meio de um
medo extremo. E essa criança é perfeita nisso, e é por isso que o sargento gosta do Lee Han, pois ele tem muito potencial. E logo após essa conversa, a médica vai até o quarto do Lee Han, onde estava o instrutor Wei observando o garoto. E ele não queria interromper, pois o Lee Han estava num progresso muito bom no seu treino de telecinese. Um treino intenso, mesmo que seja pouca coisa. E quando ele consegue, é motivo até de comemoração, né? E aí, finalmente, o instrutor Wei entra na sala. Lá ele dá alguns lanches pro Lee Han e começa a conversar com ele. Mas o principal ponto é quando ele explica como funciona a batalha dos Psykers. Geralmente, essas batalhas são feitas no ar contra dragões. Por isso, o poder psíquico é muito importante para que ele consiga recuperar sua arma caso ele seja lançado a longe. E nisso, o instrutor diz que tem uma ideia e decide levar o garoto ao ginásio. Ele diz que as chances de despertar qualquer poder que seja no Lee Han é extremamente baixa, seja fogo, água, até mesmo teleporte. Mas então, como ele vai lutar? E a resposta é extremamente simples. Ele vai treinar psicocinese até o limite e aí sim ele poderá dizer que a psicocinese em si se tornou o seu próprio poder. Até porque todos têm esse poder de psicocinese, mas tem outro atributo principal. Mas se ele focar apenas na psicocinese, ele a dominará completamente. A habilidade psíquica é como os músculos. Quanto mais você treina, mais bombado você fica, né? Então, a única coisa que ele tem para dizer para o Lee Han é: não desista, pois você terá um futuro brilhante pela frente. E assim eles finalmente chegam na classe B. Todo tenso, né? E quando abre a porta, dá de cara com uma parede. Que não era bem uma parede, né? Era o Dmitry Vladimirovich, o russo da turma B. E ela assistiu a luta dele, e não só ele, como todos ali, né? E ficou bem impressionado. E olha só, ele chegou bem na hora do treinamento das artes marciais, mas a cena que ele viu não foi bem o que ele esperava. Se lembra do amigo dele, o Chorão? Enfim, o Lee Han pega a lança de madeira ali e parte pra cima de todos aqueles que estavam praticando bullying com o coitado. Ele simplesmente macetou 3 moleques na paulada. Finalmente o seu herói chegou, Chorão. Não há o que temer agora. Chegou o cara que vai pôr moral nessa turma de vacilões. Bem, até botaria moral, né? Se não houvesse um russo doidinho pra comer o protagonista na porrada. Mas o vídeo vai ficando por aqui, então deixa a luta aí pra outro dia. Se você chegar até aqui, comenta aí embaixo Chorão pra ajudar na divulgação do vídeo. Além disso, se bater a meta de 3.000 likes, eu trago a segunda parte. Não se esquece de se inscrever não, hein? Não adianta deixar o like e não se inscrever, pois assim tu nem vai receber a notificação do vídeo. Então é isso, valeu!